Então a questão de número 3 já envolve força de atrito, tá certo? A questão número 3 é o seguinte: um corpo de 300 N, ele está em repouso em uma superfície horizontal, onde os coeficientes de atrito estático e dinâmico valem 0,5 e 0,2. Calcular a intensidade da força capaz de fazer esse corpo entrar em movimento. E letra B, está em movimento retilíneo uniforme. Então envolve aí força de atrito estático e força de atrito dinâmico. Então vamos fazer um desenho. Então tá aqui um corpo, né? Ele está em atrito, está em repouso, tá? Está em repouso, certo? E aí uma força vai exercer sobre esse corpo aqui, tá? Que é de 30, que é essa força de 300 N, tá certo? Aí ele quer saber, calcula a intensidade aliás, o peso, né? 300 N, o peso desse corpo. Aí ele quer saber qual é a intensidade da força capaz de ele entrar em movimento. Letra A. Então veja bem, nós sabemos que força de atrito, FAT, vamos chamar de FAT, é igual coeficiente de atrito, no caso aqui estático, vezes a normal. O peso dele, é 300 N, foi dado lá no problema. E nós sabemos que peso é igual a normal, né? Então a normal é 300. Então, FAT, aqui ó, a força de atrito, o coeficiente de atrito estático é 0,5 vezes a normal, vezes 300. Então, FAT é igual a 0,5 vezes 300, 150 newtons, tá certo? Ou seja, para que esse corpo entre em movimento, tem que exercer uma força, tem que ser maior que o FAT, tá? Maior que FAT. Então, força tem que ser maior do que 150 newtons. Essa é a resposta da letra A. A letra B já envolve o coeficiente de atrito dinâmico. Ele já está em movimento. Ele quer saber para que ele se mova em movimento retilíneo uniforme, tá certo? Ou seja, já força nesse caso aqui, força é igual ao FAT nesse caso, tá certo? Para poder ele entrar em movimento. Então força é igual, qual é o FAT? Aqui já é relacionado ao dinâmico, coeficiente dinâmico vezes a normal. Então a força é igual, coeficiente de atrito dinâmico 0,2 vezes a normal, 300. Então a força é igual 0,2 vezes 300, dá 60 newtons. 60 newtons, certo? Então depois que ele está em movimento, a força, basta exercer uma força de 60 newtons e o móvel continua no seu movimento uniformemente, em um movimento retilíneo, certo?